Fala, meu guri, seja bem-vindo para mais uma aula de literatura brasileira do seu concurso. E hoje nós vamos falar sobre quinhentismo. Sim, finalmente chegamos ao Brasil, né? Durante todas essas aulas para trás, as 6 aulas que ficaram para trás, a gente só está falando de literatura internacional, de literatura portuguesa principalmente. Finalmente o Brasil foi descoberto. E agora a gente começa o nosso percurso em literatura brasileira. Tem muita coisa acontecendo em Portugal também que é interessante, né? Vamos ter Camilo Castelo Branco, Eça de Queiroz, Fernando Pessoa, mas esses caras, infelizmente, você vai ter que aí estudar por fora, né? Agora, a partir de hoje, a partir dessa aula, a gente vai estar aí concentrado nos artistas, nos escritores, nas obras brasileiras, né? Porque não é à toa que a nossa matéria chama literatura brasileira, né, gente? Vamos lá? Então, vamos começar pelo contexto histórico-cultural do que seria o quinhentismo. O próprio nome já diz, né, de 500, né, que tem relação com o ano, com o período de 1500 e 1600, né? O que estava acontecendo lá na Europa, né? Renascença, o Renascimento, né? Escola literária que a gente estudou nas 2 últimas aulas, o classicismo, né? Mas aqui, o que estava acontecendo? O Brasil estava sendo descoberto, entre aspas, tá, gente? Essa história de descoberto, de não descoberto, eu deixo para o professor de história, tá? Então, gente, quando nós estivermos falando de quinhentismo, não é uma escola literária, tá? Como o classicismo, o travadorismo, que a gente estudou, tá? É um momento histórico, ok? Por que que não é uma escola literária? Já vamos falar disso daqui a pouco, tá? Mas é um momento histórico. Então, quinhentismo não é escola, tá? O Brasil, digamos assim, estava sendo descoberto, né? Estava iniciando a colonização. Ainda não tinha literatura nesse momento, entendeu? A literatura brasileira só vai se desenvolver ali a partir de 1600. Você falou, poxa, professor, você acabou de falar que a gente chegou na literatura brasileira? Calma, a gente chegou no Brasil. A literatura brasileira ainda vai demorar para acontecer, mas a gente ainda tem coisas para ver dessa época, desses anos iniciais aí, dos primórdios das nossas letras. Então, referem-se ao momento de descobrimento do Brasil, aqui também está entre aspas, e colonização portuguesa. Então, 1500, 1600, descobrimento do Brasil, né? Demora uns anos até começar aquilo que a gente chama de colonização, né? Enfim, umas décadas até Portugal instaurar a colônia aqui no Brasil. Então, é esse período, descobrimento e início da colonização, tá? Então, professor, já que você disse que não tem literatura brasileira, o que a gente tem aí para estudar? Nós temos textos escritos pelos portugueses enviados a Portugal sobre o Brasil, de caráter descritivo e informativo. Então, o que a gente estuda no quinhentismo, que é um momento histórico, não é uma escola literária? Esses textos sobre o descobrimento do Brasil, essas cartas, né, desses escrivãos, desses cronistas que foram os primeiros a chegar às terras brasileiras. Então a gente estuda essas cartas que eles enviavam a Portugal, que eles enviavam aos seus superiores, né, na Europa, dizendo do achado deles. Então, gente, por que não é literatura? Porque é de caráter descritivo, descrever a paisagem, e informativo. Informativo como está aí a missão, a navegação, etc. Lembra que a gente estudou lá na nossa primeira aula. Claro que você lembra, senão é só voltar que você tem tudo aí gravado. Literatura é o que? O uso estético da linguagem. Então, para se fazer literatura, tem que ter uma intenção artística, né? Então, arte, simplesmente, para ser literatura, a única intenção que existe é ser literatura, fazer arte. Esses textos aqui não eram escritos com intenção artística, eles eram, como eu disse, com o intuito de descrever a paisagem, descrever a ilha que eles acabaram de encontrar, informar os seus superiores, não tinha intenção artística.
Então, por que a gente estuda? Porque aí está o começo da nossa história, né, gente? Então, algo tem a nos dizer como era o Brasil naquela época, tá bom? E de alguma forma, são esses textos que são a base para a nossa literatura. Esses textos estão aqui e agora a literatura vai surgir a partir deles. Então, por isso que eles são importantes, tá? Entendeu por que não é escola literária? Porque não tinha literatura. Literatura que eu digo, né, a literatura enquanto arte. Todos esses textos aqui são literatura porque estão escritos, mas literatura enquanto arte ainda não. Tá? Então, gente, nós vamos ver aqui, então, quem que fazia esses textos de descritivos e informativos? Né? Os viajantes e cronistas que estavam nas navegações, nas caravelas, nas naus, né? E os padres jesuítas. Então, essas são as duas figuras importantes desse momento que iniciaram aí a nossa história, né? Os viajantes e cronistas e os padres jesuítas. Então, hoje nós vamos falar, na nossa primeira parte desta aula, da literatura de viagens e da literatura catequética. A literatura de viagens produzidas pelos viajantes e cronistas e a literatura catequética produzida pelos padres jesuítas. Tá certo? Vamos continuar. Mandando bala aqui. Eu trouxe aqui uma imagem ilustrativa para você do Oscar Pereira, do século passado, tá, gente? Não é daquela época. Ok? Que chama Desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro em 1500. Aqui só para te lembrar aí do período da colonização. Você tá vendo que lá atrás, ó, nós temos caravelas e naus, né? São dois tipos de barcos diferentes. Pedro Álvares Cabral saiu de Portugal aí com cerca de 11 barcos, 9 caravelas, 2 naus, tá? 1.500 tripulantes. Demorou aí uns 44 dias para chegar ao Brasil, né? Para a terra do descobrimento. Ok, vamos continuar aí o nosso conteúdo. E vamos falar dela, a conhecidíssima Carta de Caminha, né? Que você já deve ter ouvido falar, a Carta de Pero Vaz de Caminha, que foi um desses primeiros registros sobre as terras brasileiras, né? Peraí, primeiro, não foi o primeiro, professor? Não, gente, a gente tinha outros, né? Em cada caravela aí do Pedro Álvares Cabral, você tinha um escrivão, né? O que era o escrivão? Aquele que enviava as cartas a Portugal. Você tinha escrivão e você tinha vários cronistas. Quem que eram os cronistas? Aqueles que relatavam no diário como estava a viagem, lembra? O que é cronista? Lembra lá do Fernão Lopes? Colocar em ordem cronológica. Os cronistas, eles anotavam no diário os percalços, os desafios, como que foi a viagem diariamente. Os escrivãos escreviam cartas, né, que aí voltavam num barquinho separado para Portugal para informar de como que estava a viagem. Então a gente tem outros registros dessa época de outros escrivãos, tá, do Pedro Álvares Cabral, mas a mais famosa, né, a mais conhecida foi a Carta de Caminha. E por quê? Né? Vamos descobrir aqui, ok? Então, quem que é Pero Vaz de Caminha? Era um homem de confiança de Dom Manuel, né, o Venturoso, que era o atual, o rei da época, né, Dom Manuel. Foi designado oficialmente pelo rei para acompanhar a armada de Pedro Álvares Cabral. Então, ele era importante, né? Em Portugal, ele era mestre da balança, que como se fosse o responsável pelo imposto de renda e tal. Ele tinha 60 anos quando ele partiu na armada de Cabral, gente. Ele já foi bem velhinho, ó. Vocês podem ver nessa imagem que nós temos dele. Em 8 de março de 1500, né? Então aí chegaram no Brasil lá em 1º de maio, né? Então dá aí uns 40 e poucos dias de viagem. A carta de achamento, né? Porque não tinha a palavra descobrimento, era achamento. Por isso está entre aspas. É datado, e assim que ele trata, né, do descobrimento na própria carta, como achamento, é datado do dia 1º de maio de 1500 e foi enviado a Dom Manuel pelo navio de Gaspar Lemos. Então, um barquinho ele voltava separado aí para levar as informações para Portugal.
Após a viagem, assumiu o cargo de escrivão em uma feitoria, né, que é uma feitoria, entreposto comercial, é como se fosse uma base de Portugal, em cada colônia ou em cada país que eles mantinham relações comerciais, ali em Calicut, na Índia, e morreu sem rever a sua terra em 12 de dezembro de 1500, né, em um assalto feito por mouros, né, por muçulmanos, a feitoria onde trabalhava. Lembrando que nessa época, Portugal, Espanha, a Península Ibérica ainda estava lutando para se libertar aí dos mouros, né, dos muçulmanos. A carta ficou guardada na Torre do Tombo e só foi redescoberta pelo filólogo e sacerdote Manuel Aires Casal em 1773 e publicada em 1817 ao compor seu livro Coreografia Brasílica. Então, gente, essa carta é importantíssima. Durante aí pelo menos uns 3 séculos, o brasileiro nem sabia que existia, tá? Porque ela foi escrita Dom Manuel, é incrível. Ele leu e guardou na Torre do Tombo, lembra? Lembra a Torre do Tombo? Aquela onde trabalhava o Fernão Lopes, que existe até hoje em Portugal, que é o Arquivo Nacional de Portugal. Ficou guardada lá por 2 séculos, né? Mais de 2 séculos, aliás. Esse filólogo e sacerdote Manuel Aires Casal redescobriu ela em 1773 e só foi publicada, né, só chegou ao conhecimento do público em 1817. Então o brasileiro que vive, né, 1817 o Brasil aí já está, né, bem robusto, formado, com metrópole, etc. Né, já é uma nação forte aí nessa época. Só foram descobrir em 1817 dessa carta, tá? E, enfim, então Dom Manuel leu e escondeu todo mundo a bendita da carta, ok? Então, como eu disse para vocês, ela existe até hoje, tá, gente? Está lá na Torre do Tombo, ok? Em Lisboa, Portugal. Então, vamos para aquilo que nós conhecemos como literatura de viagens. Então, a Carta de Caminha faz parte do que a gente chama de literatura de viagens. Lembra, nessa época no quinhentismo foi cultivado 2 gêneros. Gênero não, porque não é literário, mas foi desenvolvido aí 2 tipos de produções, as literaturas de viagem e a literatura catequética, tá? Então, a Carta de Caminha faz parte daquilo que a gente conhece como literatura de viagem, né? Caminha era um viajante, lembra? Era o escrivão do Pedro Álvares Cabral, de um dos navios dele. Então, ela está aqui e nós vamos ver como que as características da literatura de viagem se incorporam na Carta de Caminha, tá? E não só isso, foi produzidos, como eu disse para você, vários documentos dessa época e todos eles têm essas características. Então vamos ver, tá? Aqui está a fórmula, aqui está o cálculo. Informativa, primeiro detalhe. Essa literatura também pode ser chamada de literatura informativa, tá? Literatura de viagem ou informativa. Ou seja, que não tem propósito artístico, tem propósito informativo, de informar algo. Registram o trajeto, os percalços e as impressões da viagem, atualizando os reis e nobres, que eram os patrocinadores da viagem, né, gente? Uma viagem dessa era muito cara, acerca dos descobrimentos. Produzida pelos cronistas, né? Lembra que eu falei, o cronista é o que registra no diário o caminho marítimo. E escrivães, que enviavam as cartas, que no caso era Pero Vaz de Caminha. Encarregados oficialmente dessa incumbência. Então, toda a navegação tinha o seu escrivão, tinha os seus cronistas para fazer os registros da viagem. Tá? Eram viagens, não é à toa que chamam grandes navegações. Tá? Então, havia todo um processo de organização nessas navegações. Né? Não é à toa que elas marcam o início da Idade Moderna. Então, primeiro detalhe, são informativas, não são artísticas. Epistolar. O que é uma epístola, gente? Cartas. Tá? Então, o gênero epistolar é um gênero de cartas, tudo bem? Existe esse gênero, tá? Que é basicamente sobre cartas. No barroco português tem uma freira que foi bastante conhecida pelo gênero epistolar, chamado Soror Mariano Alcoforado. Tá certo?
Aqui nós vamos ver menos no Brasil, não tem muitos artistas que cultivam o gênero carta, tá? Mas ela faz parte essas literaturas de viagem, essa literatura informativa, faz parte do gênero epistolar. São cartas, né, gente? Tinha remetente e destinatário bem, né, informados, de grande valor histórico e documental, claro, porque são através delas que a gente descobre como que aí foram as primeiras impressões do nosso país, né? Sem preocupação estética, como eu disse, não é literatura porque não tem intenção artística. Então, eles não se preocupavam com a forma, com a métrica, com a rima, com o efeito, com as figuras de linguagem, nada disso do que a gente conhece por literatura enquanto arte, tá? Definido como manifestação literária, visto que para ser considerado literatura, deveria haver um princípio estético. Guarda esse nome, manifestação literária. Então, não é literatura, tá? É manifestação literária. Qual que é a diferença, professor? Lembra que eu falei para você? Tudo que está escrito é literatura, tá? Mas eu já expliquei também na primeira aula que o que a gente estuda é literatura enquanto arte. Então, quando a gente fala literatura, é aquela manifestação escrita com propósito artístico. As manifestações literárias são registros escritos sem propósito artístico, tá certo? Não é literatura, é manifestação literária, ok? A gente pode utilizar alguns mecanismos, algumas estratégias de análise da literatura para interpretar esses documentos, tá? Mas eles não foram feitos com o propósito artístico. Então, por isso a gente não classifica como literatura. Literatura que eu digo com literatura com L maiúsculo, tá, gente? Descritivismo. A gente já viu lá no começo que esses documentos basicamente descreviam aí os descobrimentos. Então, é muito comum esses documentos o descritivismo. A maior parte do documento é destinada a descrever fauna, flora, nativo, falar como que é. Porque, gente, são dois mundos diferentes. É a Europa e a América, né? Primeira coisa que eles chegam lá naquela imagem que eu trouxe para vocês, as pessoas não usavam roupa aqui, né? Tinha uma pele de cor diferente, né? Os olhos diferentes, cabelo, né? O bioma era tropical, as árvores eram diferentes, os animais eram diferentes. Então era um outro mundo, entendeu? Então, os escrivães, os cronistas, eles se preocupavam em fazer todo esse descritivismo para realmente ilustrar para quem estava em Portugal financiando a viagem, como que é esse novo mundo, como que é essa lógica, esses seres, esse ambiente diferente. Então, as cartas dedicam bastante tempo para descrever esse novo mundo, esse novo local, essa ilha aí descoberta, tá? Exaltação da terra. Também é muito caro esse tipo de documentos a exaltação da terra. Por quê? Destacam a exuberância natural das terras, ressaltando a opulência é riqueza, tá? É a opulência da fauna e flora e a preocupação com a conquista material. Então, poxa, os caras estavam financiando viagem, né? Eles queriam um retorno financeiro, né? Era caro pra caramba. Então, os cronistas e escrivãs, eles exaltavam, não, aqui é muito cheio de madeira, de água, né? Água doce, né? Se possível, de ouro, de prata, mas é que minério aí demora mais tempo a se descobrir, né, gente? Minério tem que ter escavação, tem que ter procura, etc. Então, a princípio, eles exaltavam a floresta, a fauna, a flora, como que era rico de natureza, né? Era uma terra para ser, que poderia ser explorada, etc. Então, eles sempre exaltavam, tá bom? E o primitivismo. O que era primitivismo, gente? O nativo era visto como bárbaro e carente de salvação. Então, eles vão ver o primitivo, né, o indígena, e a primeira coisa que eles vão falar é eles são atrasados e eles precisam ser salvos em nome de Jesus, né? É a primeira coisa que eles vão falar, tá? Preocupação com a conquista espiritual. Então, eles não tinham só uma preocupação com a conquista material. Como que a gente vai levar toda essa madeira, né? Todas essas
essas frutas diferentes, essas especiarias, qualquer coisa que eles achavam aqui. E não só como que a gente vai converter esses indígenas. Havia uma preocupação material e espiritual também. Porque a igreja, né? O professor Sérgio disse que lá no classicismo eles estavam ignorando a igreja. Gente, a igreja sempre esteve com a realeza, tá? Esquece esse negócio, a igreja estava sempre ali com a nobreza desde a Idade Média, tá? Então os reis eram cristãos automaticamente, tá bom? E serviam e até eram manipulados pelo Papa, ok? Então a igreja, apesar de ter perdido força no humanismo e sofrido um golpe com a reforma protestante no classicismo, ela ainda está comandando todas as relações, certo? Ali por fora, maquinando. Então, agora nós vamos ler a Carta de Caminha, um trecho, é claro. E eu quero que vocês percebam todas essas características: informativa, epistolar, sem preocupação estética, descritivismo, exaltação da terra e primitivismo, tudo bem? Vamos lá. Carta de Pero Vaz de Caminha, Dom Manuel. Esta terra, Senhor, parece-me que da ponta que mais contra o sul vimos até a outra ponta, que contra o norte vem, de que nós deste porto houvemos vista, será tamanha que haverá nela bem 20 ou 25 léguas de costa. Traz ao longo do mar em algumas partes grandes barreiras, umas vermelhas e outras brancas, e a terra de cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos, de ponta a ponta, e toda a praia, muita chã e muito formoso. Pelo sertão nos pareceu vista do mar, muito grande, porque a estender os olhos não podíamos ver senão a terra e arvoredos, terra que nos parecia muito extensa. Até agora não podemos saber se há ouro ou prata nela, ou outra coisa de metal, ou ferro, nem lá vimos. Contudo, a terra em si é de muito bons ares frescos e temperados, como os de Entredouro e Minho, porque neste tempo da agora sim os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infinitas, em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo, por causa das águas que tem. Contudo, o melhor fruto que se pode tirar, parece-me que será salvar a vida dessa gente, e essa deve ser a principal, Vossa Alteza. Em ela deve lançar, que não houvesse mais do que Vossa Alteza aqui esta pousada para semente, que essa navegação de Calicut bastava. Quanto mais disposição para nela cumprir e fazer que Vossa Alteza tanto deseja, saber acrescentamento da nossa fé. Vamos lá, português meio arcaico, que difícil, né? Mas vamos lá. Informativo, está informando alguém do descobrimento, né, gente? Né? Não tem nada que grifar, tá bem claro isso, né? Epistolar, né? Olha aqui o remetente, Senhor. Para quem que tá mandando? Para o Senhor Dom Manuel, o rei, certo? Sem preocupação estética, como você pode perceber, não tem princípio artístico, descritivismo, né, gente? Você tá vendo como que ele tá relatando tudo aí, é possível perceber esse descritivismo. Olha, vai ao sul até outra ponta, contra o norte, vem até nós, houvemos vista, né? Tamanho que haverá nela bem uns 20 ou 25 léguas de costa, né? Tá descrevendo aí a costa, enfim. Grandes barreiras, umas vermelhas, outras brancas, falando da terra, né? Terra toda chã, muito cheia de grandes arvoredos, né? Tá descrevendo. E a exaltação, né, gente? Você vê que ele põe grande em tudo, né? Muito grande, estender os olhos sendo as árvores, muito extensa. Então ele está falando, não é uma ilhazinha, é tudo muito grande, tudo muito rico, né? Está exaltando aí a terra, a exuberância natural. Ele fala, ó, não tem ouro nem metal, a gente não achou ainda, né? E isso é denso, cara, falar, porque, poxa, as navegações eram para achar ouro, para achar metal. E o cara, ó, a gente ainda não achou, né? Mas, né, os ares aqui são frescos, temperados, né? Como nas outras ilhas aí da colonização de Portugal, tá?
as águas muito infinitas, né, água doce. Né? Você sabe que o Brasil é conhecido pela água doce, o maior aquífero natural do mundo, tá a maior parte aqui no Brasil. Né? Então, na Europa há uma preocupação com a água, não sei se você sabe disso, mas porque lá, Portugal tem o quê? Basicamente mar, 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 mar e mar. Né? Então ele falando, aqui tem muita água, água para se beber, rio, etc. Tá? Então é um jeito dele disfarçar aí que não acharam ouro. Não, mas tem água, tem árvore, a gente vai poder levar madeira, etc. Vai poder construir uma civilização aqui, porque tem água doce. E o primitivismo, lembra que ele falou, ó, parece o melhor fruto, a melhor coisa que tem, de tudo que eu te falei, salvar esta gente, que eram o quê? Os nativos. Eles não ligavam a mínima se os nativos tinham crença, tinham religião, se eles acreditavam em outros deuses. Não. Eles viram aquele povo, eles falavam, eles vão ter que ser salvos. É a melhor coisa que a gente vai fazer aqui é salvar essa gente. É catequizar, é evangelizar estas pessoas. Ok? Então, gente, essas são as características da literatura de viagem informativa e epistolar sem preocupação estética, descritivismo, exaltação da terra e primitivismo, tá? E nós, como eu disse para vocês, temos outros materiais produzidos dessa época, principalmente, tá, gente? Guardem esses nomes, tudo bem? Vão ser importantes. Eu não posso trazer aí um trecho de cada material desse, né? Senão a gente ia ficar o tempo todo. Então eu falei da carta de Caminha, que é a mais importante dessa época, é o que mais cai nos vestibulares, mas, né, no seu concurso também, mas de vez em quando cai sobre esses outros caras aqui, em menos quantidade, tá? Então lembra do nome deles, já vai ser suficiente. Pero Magalhães Gândavo escreveu o Tratado da Terra do Brasil, né, História da província de Santa Cruz, que vulgarmente chamamos de Brasil, né, eles chamavam, quando chegaram aqui, chamavam de província, Ilha de Santa Cruz, né. Aí, vulgarmente chamamos de Brasil por causa do pau-brasil, né. Lembrando que Brasil, em tupi, significa vermelho como a brasa, né, que o pau-brasil, você vê um pau-brasil assim, original mesmo, é bem vermelho dentro, assim, ó, parece até que a árvore está sangrando. Então, o Brasil significa vermelho como a brasa, tá? Então, Pero Magalhães Gândavo também escreveu literatura de viagem, muito importante aí. Hans Stenden é um alemão. Por quê? Não só viajantes portugueses passaram por aqui, viajantes de outros países também. Né? E ele escreveu essa obra em 1557, quando ele esteve aqui, Meu Cativeiro entre Selvagens. Eu até trouxe aqui para vocês essa ilustração do Theodore Bry, Preparo de Carne Humana em Episódio Canibal, que foi uma gravura que esse rapaz aqui fez para a terceira edição do livro do Hans Stenden, lá na Alemanha, ó, em Frankfurt, tá? Que o Hans Stenden, ele descreve como que ele esteve num cativeiro com canibais, né, dessa época, que havia aqui no Brasil canibais. E até virou gibi, gente, desculpa, até virou livro. Monteiro Lobato, né, quando abre a Companhia Editora Nacional, ele cria as aventuras de Hans Stenden, né? Enfim. Então, e o Gabriel Soares de Souza também guarda esse nome, tá? Que ele escreveu o Tratado Descritivo do Brasil em 1587. Então, todos esses escritos aí entre 1500 e 1600, literatura de viagem, ok? Então, meu querido, nós vamos parar por aqui esta primeira parte dessa aula sobre o quinhentismo, tá certo? Ok? Já entra aí, já clica na segunda parte desta aula que nós vamos falar sobre a literatura catequética. Lembra que no começo eu falei? Tem dois tipos de produções dessa época, literatura de viagem e literatura catequética. Já falamos do contexto histórico-cultural e da literatura de viagem. Vamos para os padres na próxima aula. Tá? Já põe aí.